Estamos ao vivo mais uma vez aqui no nosso podcast Bar Fechado. Hoje com Aroaldo Silva, ele é presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. E antes da gente começar o nosso bate-papo, desejar boas-vindas para você que está assistindo a gente aqui no nosso podcast, você que está assistindo a gente também na TVT, e falar do local onde a gente faz o nosso programa, o Estúdio Gravacim. Vai lá no Insta, @Estúdio Gravacim, que você que quer fazer a sua videoaula, você que quer fazer o seu podcast, você quer fazer seu vídeo para o YouTube ou qualquer outro tipo de conteúdo audiovisual, só procurar o pessoal do @Estúdio Gravacim no Instagram. E falar também, antes de dar boa noite para o meu amigo e irmão Fernando Tchê, falar do melhor boteco físico de todo o multiverso. Não é isso, Tchê? Tá melhorando. E boa noite. Boa noite, Hugo, Lisney, nosso companheiro Aroaldo aí, felicidade de ter a presença dele aqui. E você vai lendo sobre ele, o cara é tudo, mano? Tem um monte... Como consegue? Entrega jornal ainda na Entrega fábrica. jornal na fábrica ainda, pô. 6 horas da manhã. Tem que ensinar a gente 5 aí. 5 horas da manhã. E falando do Gravacim, vamos fazer programa aqui, gente. Thiago tá com uma boquinha nova de 3 meses. Tem que Carrefour da alimentar. Prestes é caro, o Uber é mais caro ainda aí, ó. Então, vamos aí, vamos ajudar. Esse vídeo não é patrocinado, mas poderia Nunca ser. será. E só lembrando pro pessoal que o Mundo Livre Bar fica na Avenida Prestes Maia 1350, É o bar mais de esquerda de todo, no mínimo de todo o ABC, mas o melhor bar de todo o multiverso, Sim, tá Tia? todo mundo convidado aí. E trazer aí também, Tá acontecendo uma greve dos servidores públicos de São Bernardo. E o nosso apoio aí, pessoal, tá aqui, adesivinho e tal. Tamo na luta com os companheiros e companheiras aí. Que o nosso prefeito aí, o nosso prefeito Gerúndio, Uhum. não tá ligando, não tá querendo conversar com o pessoal, com a categoria, tem que tá tratando conversar a com o categoria pessoal. como lixo, Tem Sim, que conversar sim. com o pessoal. Tem que bater o papo. É professor, é enfermeira, pessoal da limpeza, Tem que Sim. conversar com o pessoal. Então, todo apoio aí, pessoal do Sindserv, e da categoria. Com certeza. E dá uma boa noite também pro meu amigo de fé, meu irmão camarada Lisney Soares. Fala, meu camarada Beleza. Hugo, Tchê, Aroaldo aí. Aquaman brasileiro, Só corrigindo, hein, Tchê? Ele não é prefeito, ele é corretor de imóveis de bens públicos. Porque o que esse cara fez até agora é só vender terreno que não é dele. É um gênio, É um gênio. Ele vai lá, pega a Secretaria de Educação, é grande e vende. Pegou a SU, vende. Então é um corretor de imóveis, É um gênio. fanfarrão. Vou arrumar uns terrenos lá na Paraíba, lá amigo, que dá minha família pra tem, pra ver trabalhar. se ele vende também. É, na Bigúcia. Acho que ele funciona na Bigúcia. Bom, mas é isso aí. Vamos lá, vamos começar, Nosso bate-papo. Vamos começar. Desejar mais uma vez, Aroaldo, boas-vindas a você, agradecer por ter aceitado o nosso convite. E não tem como não falar com um dirigente sindical metalúrgico e não perguntar como é que está a indústria metalúrgica aqui na nossa região, O ABC, que foi sempre conhecido como a capital da indústria automotiva brasileira, hoje está talvez aí com um pouco mais de dificuldade, mas quem pode falar melhor é você. Então, por favor, como é que está a indústria metalúrgica aqui na região? Primeiro, boa noite a todos aqui, quem está nos acompanhando pelas redes, pelo YouTube. Agradecer o convite, um prazer estar aqui dialogando um pouco, dialogar sobre o que a gente vem fazendo dia a dia. E a indústria, de forma geral, até para depois fazer um recorte da indústria metalúrgica, ela vem sofrendo já faz algum tempo. Desde o golpe na presidenta Dilma, se a gente for pegar todos os números da política, da indústria de forma geral, a gente encontra queda. Então, desde o golpe da presidência Dilma, teve um corte, parou de forma geral as políticas públicas no Brasil, e em especial a política industrial. Tem até um levantamento da CNC, Confederação Nacional do Comércio, que foi muito divulgado ano passado, que mostra que de 2017 até o ano passado, em média, fecharam 17 indústrias por dia no Brasil. Caraca. Então, mais de 30 mil indústrias. Então, mostra que foi um desmonte da indústria no Brasil. Então, além de uma ausência da política industrial, foi um desmonte da indústria.
E como a nossa região é mais industrializada, igual como você falou, é o berço da industrialização brasileira, se o Brasil sofreu esse processo de desindustrialização, o estado de São Paulo sendo o estado mais industrializado do país, que 40% da indústria do país está no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo sofreu mais que o Brasil e a nossa região sofre mais do que o estado de São Paulo. Então, o setor automotivo, como os outros setores aqui na nossa região, sofreram muito nos últimos tempos, e o setor automotivo mais. Porque, além de estar associado à falta, né, de uma política industrial, da organização das cadeias produtivas, tem um impacto direto que é do consumo. Né? Com a queda da renda do trabalhador brasileiro, né, que mal dá para comprar comida e o básico, né, a cesta básica, quem dirá comprar um carro. Né? E com o arrefecimento da economia de forma geral, então outro setor importante, além de carro aqui na região, no setor automotivo nosso, é caminhão. Então quem dirá uma empresa comprar um caminhão, fazer um investimento. Então a gente vem sofrendo muito e vem sofrendo um desmonte tremendo. Então a gente vem sofrendo muito, principalmente, né, nos últimos 6 anos, né, com essa falta de política econômica, essa falta de política industrial. Então, o setor automotivo, respondendo aqui a pergunta, o setor automotivo aqui na região, a gente tem sofrido muito, né, com a diminuição, com o fechamento de emprego, né, de empresas, né, com desemprego, né, no setor automotivo. Então, né, a gente está muito preocupado, mesmo com o advento do governo Lula, a gente está tentando discutir diversas questões. Ô, Haroldo, me diga assim, você é funcionário da Mercedes-Benz, é isso? Isso, sou trabalhador na Mercedes. Desde quando você é? Eu sou trabalhador na Mercedes desde 1993. Você entrou pouco tempo. Em julho desse ano agora, 27 de julho, agora eu completo 30 anos de Mercedes. Isso aí não estava na reportagem, mais uma coisa. Não, aí, né? Aí, ó, Mas você entrou pelo Senai. eu entrei pro Senai com 14 anos de idade na fábrica. Aí sim. Qual a maior mudança que você vê da década de 90 Mercedes-Benz e hoje Eu da década de passei 20 desse novo século aí? Eu passei por diversas mudanças, porque quando eu entrei na fábrica, eu entrei no início, né, que estava tendo abertura econômica no Brasil, né, o Brasil estava sofrendo os reflexos da terceira revolução industrial, né, o modelo toyotista de produção, né, o incremento, né, da microinformática no processo de produção. Então eu entrei nesse período, então eu peguei essa transformação. Era Itamar Franco já, né? Era Itamar. 93, né? Não. Era Itamar, isso mesmo. Né, o FH vem Sim, em 94. Aí eu peguei a fase FH, né, o segundo mandato FHC, que ele arrebenta o setor automotivo. Aí tem um retorno, né, com o governo Lula, né, o retorno da compra do carro, né, o aumento do poder aquisitivo da população. Então a gente vive período de ouro no governo Lula, nos 2 governos Lula, no primeiro governo Dilma. E depois eu pego esse momento de arrebento de novo, né? Golpe da presidenta Dilma, toda a desestruturação da economia brasileira. E aí vem com o elemento, que é a indústria 4.0, a 4ª revolução industrial. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, né, sofre com a queda econômica, a queda da produção, a gente sofre com o implemento, né, das novas tecnologias, que é o aumento da produtividade. Então a gente passa por uma reestruturação tremenda dentro da fábrica, que é o último período a gente vem discutindo, que é essa mudança. Que agora tem outros elementos, né, como a eletrificação veicular, né, zerar as emissões de carbono. Então tem mais um desafio agora para o próximo período. Quantos funcionários tem na Mercedes hoje? Hoje deve ter algo em torno de 8.000 e 8.500, entre 8 e 8.500. Bastante ainda, né? Não, bastante. Bastante, comparado. Chegou a ter uns 40 mil. Não, a Mercedes chegou a ter por volta de 20 mil trabalhadores no início dos anos 80. É uma mudança drástica, né? Sim. Se você comparar, por exemplo, a queda que teve no número de trabalhadores com a Volkswagen, até que ficou Da Ford mais ou também, menos, né? Já tinha 5 mil, né? Trabalhadores no total. Na Volkswagen tinha um absurdo de gente, hoje não tem. Sim, a Volkswagen chegou a ter mais de 40 mil trabalhadores. Né? A Volkswagen era muito verticalizada, então o que é? Tinha todos os processos de produções internos, né? Não tinha terceirização interna, né? E o volume de produção, né?
a produção do setor automotivo naquele momento estava concentrado aqui no ABC. Então era Volks, GM, Ford, né? Essa era a produção. E tinha Fiat, né? Que veio no final ali dos anos 70 em Minas Gerais. Então, assim, era aqui a produção de carro, né, no Brasil. Sim. Você falando sobre isso, né, companheiro? A gente que vive na região... um dia eu estava vendo o jornal, assim, na hora do almoço, estava almoçando, acho que é o Jornal da Globo ali. E ali foi dada a informação que o ex-governador aí de São Paulo, o Dória, ele ficou sabendo do fechamento da Ford pela televisão. Né? Não sei se é verdade, se isso é mentira, mas foi dado na Globo. Como vocês, assim, do sindicato, do setor, que estão lutando todo dia ali, estão trabalhando, tal, para não fechar posto de trabalho, para fazer acontecer, encaram um governo que não anda junto, né? E qual é a diferença quando um governo está junto da categoria, está lutando ali para gerar emprego? Porque você pega um prefeito, um governador que está contra e acaba ficando contra o sindicato, mas está contra o trabalhador, né? Sim, um governo que não tem empatia, né, pela pauta dos trabalhadores, né, não é a consequência só na vida dos trabalhadores, é para a população de forma geral. Você abriu aqui falando, né, do que está acontecendo em São Bernardo do Campo nesse momento. Sim. Então não é só uma greve dos servidores públicos para aumento do salário, é o impacto, né, na qualidade do serviço, né, para a população, porque se o trabalhador está mal remunerado, tem péssimas condições de trabalho, né, tem pressão psicológica em cima, então é o serviço que é concedido para a população. E no caso da indústria, né, com o desmonte da indústria, não é só a indústria ou o trabalhador da indústria. Né, a gente sempre costuma, né, comparar o que significa indústria. A gente não discute indústria só por discutir porque a gente é trabalhador da indústria. A gente discute porque tem um reflexo muito grande, né, na economia brasileira. Né? Um número que a gente costuma até, né, citar, né, usar muito, que R$1 no setor de serviços, no comércio, no agronegócio, né, R$1 investido nesses setores tem um retorno, né, na cadeia econômica de R$1,40, R$1,50, R$1,60, por volta disso. Né? R$1 investido na indústria tem um retorno na cadeia econômica de R$2,60. Então, o desdobramento da indústria é muito grande, né, para geração de emprego, cadeias longas. Então, na hora que pega um governo que não dialoga, que não pensa nisso, ou acha que não é importante, né, o setor industrial, né, ele não está só jogando contra o emprego industrial, está jogando contra o desenvolvimento, né, da sociedade. A gente pega todo o investimento de pesquisa e desenvolvimento e inovação no Brasil, metade. Metade é investimento público, metade é investimento privado. Dessa metade do investimento privado, 70% é da indústria. Então, a indústria, queira ou não queira, é o que mais inova, o que mais investe em pesquisa, desenvolvimento, então é o que mais qualifica trabalhadores. Então, não é só jogar contra a indústria ali, o que ela está produzindo. É todo um desdobramento que tem na sociedade. Então, você citou agora, né, o último governador do estado de São Paulo, né, outros que passaram que não quiseram dialogar sobre o futuro do emprego industrial, da indústria. Eles jogaram contra, foi o estado de São Paulo. Né, jogaram contra a economia paulista. O serviço público, né? Porque se você para analisar, vai ao encontro, né? Essa questão do funcionalismo público é uma coisa bem séria. Você tem um serviço público que atende X população. Quando você fecha uma empresa como a Ford, né, que tem mais de 5 mil funcionários, na cadeia produtiva dela, está falando de 5 mil na Ford, mas na cadeia produtiva, quantas demissões que teve, né? Não só de serviço direto, do automobilístico, não, o restaurantinho do lado ali, a farmácia, não sei o quê. Enfim, de diretos e indiretos. Essas pessoas que ficaram desempregadas vai para onde? Para o serviço público. Sem encher a UPA, a UBS, a escola municipal, a escola estadual. Então é isso, né? O reflexo também do serviço público é a falência do privado, né? A gente tem um inchamento que o cara não percebe, né? Ele não tá percebendo que cara, eu fui na UPA semana retrasada levar um professor que passou mal na sala dos professores, que ele é uma bomba relógio, cara. Então, 11 horas da tarde, né? 11 horas da manhã numa quarta-feira,
E lotado. Lotado, cara. Mas a equipe correta ali, né? Trabalhando. Mas aquilo é um negócio de explodir, aquilo é insalubre. Isso tá louco. É louco. E é legal que o Lidney comentou, porque né, tem dois efeitos, né? Fora o ir para o serviço público, né? Porque o cara deixa de ter assistência ali na indústria, mas tem uma perda na própria confecção da política pública. A gente fez um levantamento que nos últimos 10 anos o ABC perdeu em arrecadação via ICMS 10 bilhões de reais. E o maior efeito, quando a gente pega, é o fechamento das indústrias que tinham aqui. Então a indústria deixou de arrecadar ICMS, que deixou de passar para as cidades. Então é 10 bilhões a menos em política pública. Então, quantas cidades não perderam? Pela perda do emprego industrial, pela perda das empresas aqui da região. Então é muito. Me dá um tempinho aqui, que ele falou um negócio que é importante. Deixa eu falar aqui, ô Lula, meu irmão, deixa eu te falar. Adorei, viu? Não sei se isso vai se efetivar. Essa porra dessa reforma do ensino médio tava na hora de cair. Porque ninguém aguentava mais esse itinerário formativo. Tiagão, que tá aqui, ó, do Gravacim, é professor, sabe quando tá se lascando com esse negócio. Criança de 3 meses. Não, e isso tem... Não, vou te falar um negócio. Isso tem uma relação direta com a indústria. Não existe educação de qualidade se a educação é voltada para um país de agronegócio, né? Que não tem alta tecnologia, que não tem alto desenvolvimento. Porque ia falar, educação salva. Salva quem? Né? O agro, o pasto? Não é possível. Agora, é isso, né? Essa reforma do ensino médio estava dialogando exatamente com esse jovem que é o cara precarizado, que ele vai ter que colocar mesmo uma bag nas costas, que vai ser um trabalhador de aplicativo. Então, Lula, essa notícia aí, que você vai derrubar essa reforma do ensino médio, meu irmão, porra, valeu, meu voto pra caralho. Olha, antes da gente retomar o assunto, é um tema bastante importante, né? E a gente precisa pensar o país globalmente, né? Aliás, uma coisa que a gente começa a reparar dentro do movimento sindical, principalmente nos últimos 20 anos, é que muito mais do que você reivindicar melhores condições de trabalho, o movimento sindical ele começa a debater o futuro do próprio setor ao qual ele está inserido, né? Os bancários estão dialogando sobre as mudanças no sistema financeiro, os metalúrgicos estão preocupados com o desenvolvimento da indústria como um geral, e é uma característica que é cada vez mais necessária para o movimento sindical, né, Haroldo? Tem que ser assim, né? É importantíssimo. E a gente, né, enquanto movimento sindical, vai até evoluindo, vai pensando até, né, no setor, né, enquanto missão, né, para a sociedade, para a gente não discutir os nossos setores num fim em si mesmo, né? Não vou pensar em indústria, o setor automotivo no fim em si mesmo, né? Só para remunerar o capital que está sendo investido ali. Né? Um grande debate que a gente tem nesse momento, né, como você citou, bancários, agente, metalúrgico, setor da saúde e tudo mais, é como organizar a política econômica, a política industrial através de missões. Né? Tem muito esse debate na economia de missões. Então, é organizar, né, os setores econômicos a partir das demandas sociais. Então, eu não vou discutir só o carro, só o caminhão ou só o ônibus. Eu vou discutir a mobilidade urbana, né, para criar uma sinergia, porque eu vou solucionar o problema da mobilidade urbana dentro da cidade, dentro das macro-regiões, das regiões metropolitanas. Eu vou discutir a questão sanitária, que está inserida a questão da saúde, né, os equipamentos públicos hospitalares. Então, eu começo a pensar para eu conseguir interligar todos os setores. Então, é como você falou, a gente vem discutindo, o sindicato deixou de ser só um instrumento reivindicativo da classe trabalhadora, mas é um instrumento propositivo, né, tanto para as soluções, né, para os setores econômicos como para a política pública, né? Porque acho que as duas coisas têm que caminhar juntos. Né? A gente organizar os setores econômicos, mas não pode estar descolado da discussão da política pública. Então, a gente tem que avançado muito e discutido muito, né, sobre como a gente estruturar, né, as discussões dos setores econômicos, né, da vida dos trabalhadores, associado, né, com o Estado mais forte que a gente precisa ter para elaborar política pública para resolver as demandas sociais. A gente está vivendo um momento aí, né?
voltando, pegando esse exemplo da Ford, o ex-presidente falou também, são 5 mil empregos só. Puta, foi foda isso, né? Só são 5 mil empregos. É burro. Vamos supor, são os 5 mil empregos que ele falou, né? Ali no Tabuão e tal, na região. E depois veio a informação que ia ser um galpão ali para ter telemarketing, tem não sei o quê. Primeiro ia ser... Que ia gerar 30 mil empregos. Primeiro eles falaram que ia ser... Inclusive esse prefeito anunciou. Né? Não, era do outro carro lá, como é que é? Da Caoa. Da Caoa, né? Muita coisa foi falada, mas eu ouvi... Não, vai entrar agora um setor ali, galpão, não sei o quê, que vai gerar 30 mil empregos, onde eram gerados 5 mil empregos. Aí você joga essa informação dessa forma... É uma forma simplória de mandar uma informação, né? Aí a população fala, pô, gerava 5 mil empregos, vai gerar 30 mil? Tá bom. A qualidade desse emprego, né? Que era do metalúrgico tal, que tinha a segurança carteira ali, assinada. Carteira assinada desse jovem ou dessa pessoa que há muito tempo não consegue um emprego, aí consegue esse posto. Como que a gente consegue barrar o Aroaldo e combater, né, num tempo de fake news aí, você pegar uma informação, porque ela podia ser verdadeira, onde gerava 5 mil empregos, gerar 30 mil, ela é uma informação verdadeira, mas ela é mentirosa ao mesmo tempo. Porque é um emprego de pior qualidade. Como a gente chega no povo para também conseguir mostrar para o povo, olha, não é bem assim. Não teve uma melhora nesse mesmo local que tinha Ford, não teve melhora. Acho que esse é o grande debate do último período nosso, né? Ainda mais com o advento bolsonarista dos últimos anos. Porque a gente não conseguiu acertar de fato a mão, né, de como se comunicar hoje em dia. Né? Acho que vocês são um grande exemplo aqui, organizando podcast, né, dialogando, né, trabalhando diversos temas, mas a gente precisa mudar a forma de se comunicar. Né? Hoje a gente não é mais uma sociedade homogênea. Né? Hoje a gente tem, né, uma diversidade tremenda, né, diversos grupos sociais diferentes, né, diversas tribos diferentes, né? Muitos já usaram esse termo. Então o linguajar é diferente. Então assim, a gente precisa acertar. E os movimentos sociais, o movimento sindical não conseguiu acertar a mão enquanto isso, do que se comunicar. Senão a gente tinha conseguido avançar. E nós estamos falando de uma região que, né, é uma região desenvolvida do país, o ABC, né, que é uma região bem instruída, né, comparada à média de outras regiões do Brasil, né, com poder aquisitivo maior do que outras regiões do Brasil, e a gente não conseguiu acertar a comunicação aqui. Então, acho que é um debate que a gente precisa aprofundar. Como eu falei, vocês aqui são um bom exemplo disso, né? A gente tem que diversificar a forma de se comunicar. A gente tem que aprimorar a nossa participação, de fato, nas redes sociais, né? A gente tem uma lacuna tremenda, né, sobre isso, né? Os nossos dirigentes sindicais, os dirigentes dos movimentos sociais têm dificuldade enquanto isso. Isso também não substitui aquele trabalho do tete-a-tete, né, do olho no olho, que é importante também. São complementares, né? Isso, são complementares. Então, acho que não temos solução ainda para isso. Eu acho que a gente tem que insistir para aprimorar a nossa comunicação. Mas a direita conseguiu fazer um trabalho muito bom no último período, que vem de uma mentira como essa, você falou, da Ford dos 30 mil, que não se consolidou em nada, que não tem, né, vendeu, né, congelou a população naquele momento para não ter uma reação mais forte, popular, só para ficar nos trabalhadores. Não vingou e vendeu essas falsidades, como você falou, né? Porque a maioria dos empregos que nós estamos trocando na região é um emprego bem estruturado, como o Lidinei falou, carteira assinada, com benefícios, estruturado, por empregos, né, precários. A gente fez um trabalho durante a pandemia, ou tentou organizar um trabalho, aí através da agência econômica, dos MEIs da região. Hoje, né, o setor econômico que mais emprega na região é o setor de serviços, por volta de 380 mil trabalhadores e trabalhadoras do setor de serviços. Depois vem indústria, com por volta de 180 mil trabalhadores da indústria. Depois comércio, por volta de 170 mil.
E por que eu citei o MEI? Porque teve uma proliferação de MEIs aqui na região. Hoje, a gente tem algo por volta de 205 mil MEIs na região. Se a gente fazer Tem mais MEI que trabalhador na indústria. Tem mais MEI do que trabalhador na indústria. Por quê? Foi para o trabalho precário, foi alternativa ao desemprego, né? Veio essa onda do empreendedorismo que todo mundo acha, né? Vendem, né? Eu sou meu próprio patrão, né? Eu sou meu próprio patrão e é tudo precário. Na hora que você olha a renda desse pessoal, é muito menor do que o emprego formal. Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho sobre isso e desmistificar o que é isso, né? De fato, e fazer um debate, né? Olho no olho com a população da necessidade disso. Porque hoje, né? E às vezes é o jovem que está nesse meio, está nesse trabalho precário. Ele não sente a consequência hoje, ele vai sentir daqui a médio, a longo prazo, quando ele vê que não vai ter uma vida estável, quando ele vê que não vai ter proteção social, quando ele quiser constituir família, precisar gastar mais, precisar de uma renda maior, que ele não vai ter para onde ir. Então esse debate nós precisamos fazer com a população. Sim. Com certeza. Bom, a gente falou da Ford, teve a Toyota também, né? Que vai continuar com a estrutura lá, mas ela tá deixando de produzir aqui em São Bernardo. A Manguels fechou já tem algum tempo. Sim. Já, se eu não estou enganado, a Arteb também. A Arteb passou por uma recuperação judicial, mas está presente aqui. Bom, que continue. Que continue. e que se recupere. Você acha que um dos caminhos para que a gente possa voltar a desenvolver a indústria, não só no ABC, mas no país inteiro, passa pela reforma tributária? Porque muito se fala em reforma tributária, a gente tem um modelo de tributação bastante complicado, né, que faz com que muita indústria deixe de produzir aqui para produzir em outras regiões que recebe algum benefício, né? Você acha que passa pela reforma ou você acha que só a reforma tributária ela não é suficiente para que a gente possa retomar os bons caminhos da indústria? Eu acho a reforma tributária de extrema importância, né? Tem uma importância tremenda, né? Para a gente reorganizar, né? A política industrial, as cadeias produtivas no Brasil, mas não é só a reforma tributária que vai resolver. A gente precisa ter uma política industrial de fomento, né? As cadeias produtivas, a pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então a gente tem que ter isso claro. Hoje, o cerne do debate econômico é a inovação. Né? O setor econômico que não estiver ligado à inovação está morto. Então, tem que ter uma política pública clara sobre isso. Né? Então, a gente tem que fazer um reforço, né, dos nossos pesquisadores no Brasil, das nossas universidades públicas, do nosso instituto de pesquisa. Então, isso é fundamental. Agora, a reforma tributária é de extrema importância, né? Porque a gente faz ao contrário no Brasil, né? Ao contrário do mundo. Né? A gente tributa a produção e tributa o consumo e alivia na renda. Né? Então isso é um absurdo. Qualquer país do mundo, os Estados Unidos, que é o exemplo liberal capitalista, ele tributa a renda, ele alivia a produção e alivia o consumo. Então a gente precisa passar por esse debate. Então o governo Lula está certo, né, no avanço do debate da reforma tributária nesse momento, né, que passa agora nesse momento pelo debate da produção. A gente precisa desonerar sim a produção, precisa desonerar sim o consumo, e depois fazer um grande debate para tributar renda. Né? É absurdo, né? Um trabalhador assalariado pagar mais imposto de renda, né, do que os super ricos. Um tempo atrás a gente fez um estudo aqui com a subseção do Diese aqui nos metalúrgicos do ABC, né, que em média um trabalhador metalúrgico, acho que foi em 2016, 17, por aí, um trabalhador metalúrgico pagava em média 14,5% de imposto de renda. O Joesley Batista, né, pagava em média 2,5% de imposto de renda. Então é absurdo. Então nós não estamos falando tributar quem ganha mais, não estamos falando tributar o rico. É os milionários, é os bilionários desse país que a gente precisa tributar. Exatamente. Que nos países centrais do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, tributam isso. Por isso que eles conseguem fazer política pública, que alguém tem que pagar a conta. Não, com certeza. Deixa eu só aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal que está assistindo a gente.
O Ney Engel, que é o nosso membro aqui, inclusive você quer contribuir com o canal, por favor, né? Por menos de uma cervejinha, é só clicar em Seja Membro, contribua com o nosso canal. Vai ajudar um podcast de esquerda aí, né? Exatamente, como o Ney Engel vem fazendo. Muito obrigado, viu, Ney? Mandou um boa noite aqui. O Marcos falou, ó, só os patrimônios do Alvarenga. Ele é. Aí, ó. O Luiz Jordaim mandou um boa noite também. Falou, Oroaldo, Wellington e essa geração de jovens dirigentes sindicais. Eu vou me sentir contemplado, inclusive, por essa fala aqui. Representa uma importante renovação dos metalúrgicos, aí eu já não me sinto mais contemplado, que tem a missão de manter a categoria forte e unida para os próximos ciclos. A Fabiana Uehara, que é membro da família mais sindicalista do Brasil, né? Porque ela, a Jandira e o Guxiquem. Um beijão pra você, Fabi, saudade de você. Sou fã do Oroaldo, manda um mega beijo pra ele, então está mandado. Outro. Mandado um mega beijo. E o Ney tá falando aqui, ó, um dos gargalos do ABC que teria que ser resolvido para você ter indústrias novamente seria a questão de logística. No ABC se leva mais de 1 hora para escoar a produção até as rodovias. Então vamos aproveitar, vamos falar um pouco sobre infraestrutura na região, né? Porque quando o Marinho foi prefeito, criou um plano muito importante aqui para a cidade, que o Orlando até vem fazendo de certa forma e cumprindo aí, dizendo que é dele, né? Mas na verdade a gente sabe que já foi planejado há muitos anos atrás, só que o ABC ainda carece de muito investimento em infraestrutura, né, Oroaldo? Carece. A gente tem alguns problemas sérios de mobilidade, né, na região, né? E de infraestrutura como um todo. A gente tem um problema, né? Acho que é importante falar. Primeiro resgatar, né? O Marinho fez um grande plano de mobilidade, não só aqui para São Bernardo, como para o ABC. Porque a gente tem que tomar um cuidado, e esse é o grande debate que a gente tem que fazer. Nenhuma cidade aqui na região consegue pensar uma política pública só para a cidade. É impossível. Você não pensa a política de mobilidade só para São Bernardo. Né? Você tem as divisas, estão muito próximas, as cidades estão uma dentro da outra aqui. Tem hora que você entra numa rua, sai na outra, você nem sabe que você mudou de cidade. Então você não consegue pensar um plano de mobilidade sem pensar a região. Então o Marinho estava certo. Isso também cabe para a saúde, e a gente vê como que é, principalmente nas fronteiras aqui das cidades. O cara mora numa cidade e usa o sistema de saúde, então por isso a gente tem que pensar a região. Você pega uma criança, Oroaldo, que aí você começa a ouvir as crianças. Eu tenho uma enteada chamada Luísa, aí a gente está no carro assim, ela, que cidade que a gente está? São Bernardo. E agora? Santo André. Mãe, como assim? Não, passou aquele rio ali, passou... Porque é a mesma coisa, né? É isso. Se você pegar para conversar com uma criança, você vai ver que ela, não, é São Bernardo aqui, você está mentindo. Não, é Santo André. Só para ilustrar um pouco essa... Eu moro aqui em São Bernardo, ali perto dos Três Poços, ali na Vivaldi. Então você sai de Santo André, São Bernardo e São Caetano assim, ó. E você faz uma curva assim, ó. Você entra em 3 cidades ao mesmo tempo, assim, vai passando. Você roda 3 cidades em 25 minutos, né? É uma loucura. Mas a gente tem alguns problemas. Você citou a infraestrutura, né? A gente está aumentando o nosso adensamento habitacional aqui na região. A nossa região, com o desmonte principalmente da indústria, está virando uma cidades, né? Uma região dormitório. Então você pega onde era uma indústria ou outro grande estabelecimento, e nós estamos construindo um conjunto de prédios onde não tinha infraestrutura para suportar. Então não é só da mobilidade, é infraestrutura de saneamento, de fornecimento de energia elétrica. A gente começa a perceber por aí, né, diversos problemas na infraestrutura. Né? A região, né, ela também não foi pensada aí a partir do governo do estado, né? Lógico, pensou um rodanel ao nosso redor aqui e tudo mais, que demorou muito. Esse projeto é do início dos anos 90. Nem terminou ainda, né? E nem terminou ainda. Né? Quando terminar já está atrasado. Foi assinado, já era obsoleto, né, o projeto? Sim, então, atrasado. Então, a gente não pensou uma ligação direta com a capital. Além da CPTM, dos trem, até hoje a gente está nesse debate metrô, né? No metrô, o prefeito aqui da cidade mesmo foi eleito com a bandeira do metrô e nunca teve metrô. Né? Estão discutindo agora o BRT. Pô, importante o BRT aqui, né? Mas é absurdo o ABC não ter metrô. Sim. Né? A região como ABC, né? Com... Né?
os setores econômicos desenvolvidos, a necessidade dessa interligação com a capital ou com outras regiões, outras partes da região metropolitana, não ter metrô. Então, tudo isso piora a mobilidade, você põe mais carro na rua, você traz mais prédio numa rua que era estreitinha, porque previa uma fábrica ali, daí você coloca 5 torres, 10 torres, né? Você começa a piorar, você piora o escoamento. E do projeto, né? Eu citei o Rodanel. O Rodanel não tem saída em todas as cidades do ABC. Ribeirão Pires, por exemplo, não tem. Ribeirão Pires é o grande exemplo. Quem está lá sempre reclama. As indústrias estão lá reclamam, falando, eu tenho que voltar para Mauá, né, para pegar o Rodanel. Então cria dificuldade. Então a gente tem uma série de dificuldades porque não foi pensada a política do Estado de São Paulo junto com a política da região. A política da região não foi pensada, né, por causa, às vezes, alguns prefeitos botam a disputa partidária no meio, então, e a gente assistiu recentemente essa discussão do consórcio, 2 cidades saindo do consórcio, então põe em primeiro lugar. Então você deixa de pensar a região. Na hora que deixa de pensar a região, você pensa assim, ali na sua rua, no seu mundinho, você vai de um canto certo para outro canto finito ali e não pensa o macro. Então você não vai conseguir pensar em infraestrutura, escoamento de produção, né, mobilidade urbana, pensando só na política da sua cidade. Então, assim, a gente tem problema grave mesmo de infraestrutura, mas a gente tem que articular a região, articular o governo do estado e articular, né, o governo, né, federal, né, porque a gente também tem que olhar quais são as tendências econômicas. E o ABC perdeu esse debate das tendências, né? Não é à toa que vem sendo desmontado durante os tempos, né? A gente não conectou essas grandes transformações aqui para a nossa região. O Haroaldo, você está também na coordenação, a coordenação é presidência da Industrial agência. Da agência. É presidência, presidência da agência. Isso, do conselho diretor da agência. Tá, e aí ele fica alocado no consórcio do ABC. Isso. Né? Então, quando você vai para lá, e eu também quero que você explique um pouco do que você está fazendo lá na agência, você tem que pensar para além da metalurgia, né? Sim. Você está numa função hoje que, apesar de você ser dos sindicatos metalúrgicos, ser trabalhador em uma fábrica automobilística, você tem que pensar um desenvolvimento econômico industrial, que vá para além disso, né? No início do século XX, a gente tinha aqui o início da industrialização, que a gente chamava de indústria de substituição, né? Na Primeira Guerra você tinha um problema que não conseguia ter importação de alguns produtos por conta da guerra, e você começa a ter uma indústria para substituir aquilo que você importava. Eu não sei se é esse nome que se leva em relação à questão da área farmacêutica. Não sei como é que se chamaria, se seria uma indústria de substituição. Porque aqui a gente não tem, né? É um grande debate hoje que existe, é sobre essa indústria que a área farmacêutica pode trazer para o Brasil. Tem coisas aqui, por exemplo, testes, que a gente vai em qualquer laboratório. Todos aqueles testes, desde o insumo, da máquina, da placa, tudo importado. Não tem nada. Não existe concorrente nacional. Existe concorrente de outras empresas fora, né? De lá fora. Mas não existe concorrente no Brasil, né? E eu vejo que esse debate sobre essa indústria farmacêutica é um debate muito vivo. Como é que uma das coisas que é muito louca, né? Acho que a Scania pegou uma parte dela na época da pandemia e começou a produzir respiradores, que é uma tecnologia até que baixa, né? A gente não tinha respirador no Brasil, uma tecnologia baixa, e a gente não conseguia ter respirador nesse país. Como é que você enxerga essa área da indústria farmacêutica? Como é que vocês estão discutindo isso? Acho que um exemplo legal durante a pandemia não foi só a Scania. Outras empresas aqui da região converteram parte dos seus processos para ajudar a indústria, né, o complexo industrial da saúde. A própria Mercedes também fez respirador, outras empresas da cadeia, indústria química, né, voltou para fazer álcool em gel, máscara, então a gente tem grandes exemplos. A Ambev também fez.
Sim, Ambev também fez. É. Quanta cerveja deixou de ser feita, né? Desculpa. Mas quantas a gente bebeu também na pandemia? Misericórdia. Porra, foi foda. Mas foi importantíssimo, né? Acho que até para pensar um pouco de forma geral, macro Brasil um pouco, e depois falar região, até o início dos anos 90, o Brasil produzia em solo brasileiro por volta de 50% de todo o insumo médico hospitalar que a gente necessitava. Então, desde os remédios, vacinas, né, cama hospitalar, instrumento cirúrgico, né, e são os insumos médicos hospitalares. Então, o Brasil produzia 50%. Hoje o Brasil produz menos de 5%. Absurdo, né? Aqui mesmo o ABC era referência da indústria de farmácia. Sim. A gente perdeu isso. Hoje o Brasil é montador de remédio. O Brasil não desenvolve a fórmula, o Brasil não vem nada. O remédio vem para o Brasil para ser montado. Ele é montado, o remédio, no Brasil. Então, né, para você ver o tanto que a gente perdeu. E quando a gente faz até esse debate, né, da gente ter de volta um complexo industrial da saúde, né, não é coisa para substituir nem as importações, a gente não tem nem capacidade para isso. Mas se a gente dobrar o tamanho desse parque industrial, já é muito significativo e vai ser 10% do que a gente consome, né, ainda. Ainda é um gap muito grande, a gente tem muito espaço para debater sobre isso. E a gente tem tecnologia no Brasil, você citou a questão dos respiradores, mas tem muita mecânica de precisão, né, que é muito instrumento cirúrgico, que a gente tem capacidade. Um exemplo que eu sempre cito aqui na região, acho que é fundamental, a USCS aqui de São Caetano participou do desenvolvimento da vacina da Johnson, a Janssen. Participou Caraca. no desenvolvimento da Coronavac. E às vezes a gente aqui na região não sabe, a gente tem know-how na região. Os primeiros lotes da Janssen veio para o ABC, mas veio para a USCS ali, porque eles fizeram o desenvolvimento junto. Tinha até o sommelier, né, de vacina, né? Os caras queriam. Essa eu não tomo, quero tomar essa. E muita gente não sabia. Então a gente tem muito know-how, acho que a gente tem muita capacidade, né, para desenvolver e reorganizar um complexo industrial da saúde. Eu lembro durante a pandemia, né, eu participei de um debate sobre essa questão da indústria da saúde. Eu lembro que quem fazia a apresentação mostrou os gráficos da importação, porque aumentou muito a importação. Apesar que depois os recursos ficaram escassos, não tinha mais para o mundo todo, cada país começou a restringir. Mas a gente até importou aquele suporte de soro, que é um ferro assim, outro assim, Nossa. que qualquer lugar dá uma máquina de solda para alguém em casa, Qualquer no quintal, garagem qualquer faz, garagem faz. A gente importou aquilo, você vê. Então, incompetência tremenda nossa, né? Incompetência tremenda naquele momento do governo, não conseguir articular. Então, nesse momento, tem um grande debate, né, da retomada do complexo econômico e industrial da saúde, né, pensando o que são as áreas que a gente tem capacidade de fazer, desde a indústria farmacêutica, né, desde instrumentos cirúrgicos, né, como outros instrumentos, né, ou equipamentos que vai para dentro do hospital, clínicas, né? Fora a tecnologia, que às vezes a gente não explora, eu acho que não tem, na vacina mesmo. Eu citei aqui a USCS, né? Mas aqui a região, né, está se transformando, né, em captação de investimentos, né, de grandes laboratórios para pesquisas, né, para análises, né, de exames. A nossa região está virando referência. Então, nós temos um potencial sobre isso. Né? Um exemplo interessante, importante da nossa região, né? Santo André é a segunda cidade no estado de São Paulo, só perde para a capital em equipamentos de saúde. Estão contando as clínicas, os hospitais. Santo André só perde para a capital no estado de São Paulo. Então você vê a pujança que a gente tem na região. A gente tem uma faculdade de medicina na região. A gente vem tentando, né, tentar organizar esse tema, né, para ver se a gente consegue articular, né, de fato, dessa política nacional que vai ser desenvolvida, né, do complexo da saúde, para a gente tentar ver se é o que a gente consegue atrair aqui para a região. Então, muito vai ter com as startups, né, para soluções tecnológicas, muito vai depender da academia, né, das universidades, com seus hubs de inovação, né, suas agências de inovação para o desenvolvimento, né, das novas tecnologias, né, como eu citei, seja para os remédios,
né, para as vacinas. Então a gente tem um importante tarefa aí para o próximo período. Mas aí eu ia chamar a atenção, aí precisa, né, do envolvimento melhor, né, do poder público, né? Porque sem a articulação pública do papel do Estado, ou seja, né, do ente federal, do ente estadual, o governo do Estado de São Paulo ou das prefeituras, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum. Durante a pandemia, a gente tentou articular algumas coisas e a gente não teve êxito, porque faltou o papel das prefeituras, o papel do governo do Estado, de tentar articular algumas coisas. Apesar que a região agiu bem durante a pandemia, né? Teve articulações importantes, inclusive compra de vacina de forma conjunta, né? Teve alguns momentos importantes aqui na região, mas a gente podia ter saído dessa pandemia com um salto, né, maior, que é consolidar aqui, né, um complexo da saúde na região. Mas a gente pode recuperar isso, porque tem muita necessidade, tem uma lacuna enorme. Se a gente correr atrás e articular, né, a iniciativa privada e o poder público, né, acho que a gente consegue dar o salto. Porque muita empresa tem capacidade de se reconverter para a área de saúde. Inclusive, nesse momento, até para... Estou esticando muito. Fica à vontade. Né? A gente vem fazendo um trabalho junto à Universidade Federal do ABC, mapeando algumas empresas da região e olhando o potencial de reconversão. Lógico, a gente olha o potencial de reconversão para diversas áreas. Mas, lógico, nesse momento, né, potencial, né, para a saúde, já que está se reestruturando esse complexo no Brasil. Então, a gente vem fazendo esse trabalho junto com a Federal do ABC. Então, é um trabalho importante. Sim, e espaço tem bastante, né? Você estava falando das vacinas, eu me lembrei que agora na pandemia eu estava lendo bastante coisa a respeito disso. E eu li, eu não me lembro onde, que no Brasil, antigamente se produzia muita vacina no Brasil, né? Hoje praticamente se importa. Esse cenário acabou mudando um pouco por causa da pandemia, que começou a produzir vacina aqui. Só que vacina para gado, você tem um monte. Inclusive os insumos que eu não me lembro o nome agora. Mas os gado não tomam vacina? Os gados do Bolsonaro são anti-vacina. Não adianta fazer vacina. Mas tem uma categoria de gado que toma. Tem aquele gado clássico, esse toma. E, cara, nem a matéria-prima da vacina não se produz no Brasil, mas a vacina de gado produz, toda a cadeia produtiva é feita aqui. Porque existe um investimento muito grande. Você vê a prioridade, né? Não, é isso. É o lance da prioridade. Mesmo, No Brasil, como existe um interesse econômico que se produz aqui, eles fazem. Por outro lado, você pega, por exemplo, a produção de adubo que a Petrobras fazia, o governo federal cortou. Né? Então, na iniciativa privada, eles fazem muito isso. Mas eles querem sempre que o governo ele acabe se retirando, né, do processo produtivo por uma linha de pensamento liberal que a gente acaba discordando bastante, né? Mas realmente espaço pra caramba tem. Deixa eu só aproveitar antes de passar pro Lisney e pro Tchê para ler aqui a mensagem da Gislaine Marangoni, que ela mandou boa noite pra gente, né? Pro Tchê, pra mim e pro Lisney. E um grande abraço pro Aroaldo. Falou que o filho dela, Lorenzo, acabou de te ver na TV e perguntou: esse aí não é o meu amigo do meu pai que trabalha lá na Mercedes? Então já tá. O Lourenço acho que tá triste hoje, né? Por causa do Palmeiras. Nem vou debater, Lisney, fica à vontade. Não, eu tenho duas coisas aí, eu vou tocar um pouco na ferida aí. Eu queria saber sobre o que você pensa desse processo que a gente está debatendo aqui sobre reindustrialização. Se existe a possibilidade ainda da gente reindustrializar com a Eletrobras privatizada, com parte da Petrobras privatizada, né, também, parte da cadeia produtiva da Petrobras privatizada. Faz a pergunta, já dando a resposta. Já. Não, se existe essa condição. Bicho é ligeiro. E se existe a condição também com o Alckmin sendo ministro. Porque parte da destruição industrial foi quando ele era governador, exatamente. Mas não precisa responder essa, não. Eu sei que eu posso te deixar em mais lençóis, entendeu? Mas é só essa fera aí, bicho. O cara é nosso convidado, pô, especial aí. O Alckmin? Não, era o Alckmin, pô. Por um cara dessa. Eu acho que é possível, né? E o mundo vem discutindo
reindustrialização, né? Criou aquele mito, né, dos países não terem produção interna, né? O Hugo falou, né, dessa lógica liberalizante ou neoliberal, né, que surge lá no final da década de 70, 80, ganha mais força ali, consenso de Washington, no começo da década de 90, tudo mais, que os países não tinham que focar nisso, tem que baratear a produção, vai para o leste europeu, leste asiático, né, que o país tem que focar no que ele tem know-how, então se não tem produção, né, tem que mandar para concentrar. Então criou todo esse mito e a gente viu a produção do mundo indo para a Ásia. Hoje a produção do mundo é Ásia. Só a China tem 30% da produção mundial. 1/3 da produção do mundo, de tudo, imagina tudo, né? Dessa garrafa d'água, desse copo, desse microfone, do celular, celular, 30% está na China, 1/3. Então, durante a pandemia, todo mundo percebeu que ficar refém de um só é prejudicial, né? E as grandes nações ultraliberais perceberam isso. Então, a Europa vem discutindo nesse momento um processo de reindustrialização. Os Estados Unidos vêm discutindo nesse momento reindustrialização. Nós debatemos aqui o tema anterior sobre a saúde, vacina. Pegar a Índia, a China, é 70% do IFA, né, com o elemento básico lá para fazer a vacina. Então fica refém. Então não pode. Né? Então, no momento da crise, no momento... Né, e nós vivemos uma crise sanitária. Imagina se é uma guerra mundial. O que acontece? Sim. Né? Se é um tensionamento maior entre os países. Sim. Se tudo está concentrado no país e de repente é com esse país que nós estamos brigando. É só ver o que está acontecendo com a guerra da Ucrânia agora, é a Rússia. O mundo está sofrendo por causa de fertilizante. O Hugo lembrou bem. O Bolsonaro destruiu a nossa produção de fertilizante no Brasil. Agora, o agronegócio está sofrendo, está querendo discutir de novo fertilizante. Porque depende da Rússia e da Ucrânia, que estão em guerra lá, então não estão exportando. Então, assim, nós temos um problema. Então, o mundo viu que está concentrada a coisa é ruim. Então, por isso, Estados Unidos vem discutindo, né? Europa vem discutindo reindustrialização, outros países estão discutindo reindustrialização. Então, não é o Brasil que tem que ficar dormindo nessa. Por isso, né, a gente tem um grande debate sobre como é o processo de reindustrialização no Brasil. Porque também tem cadeias de produção do mundo que já estão se organizando ou já estão organizadas, que a gente também não vai fazer parte. Então, tem um grande debate nosso aqui, enquanto movimento sindical, né, enquanto trabalhadores, que a melhor oportunidade nossa para reindustrializar o Brasil é pensar a América Latina. Né? Nós temos um gap em diversos setores na América Latina. Né? E isso seria até um salto, né, na qualidade de vida, né, da população latino-americana. Então a gente precisa pensar, né, como a gente vai fazer essa transição, né, para uma nova reindustrialização, porque é numa economia descarbonizada, mas pensando aqui na América do Sul, né, pensando na América Latina como um todo. Por isso, acertadamente, a primeira visita que o presidente Lula faz, né, quando reassume a presidência, é ir para a Argentina, para fazer esse gesto. Os nossos principais parceiros, né, lógico, por mais que a China, Estados Unidos, pelo tamanho, mas nossos parceiros, nossos irmãos de primeira hora, tem que ser a América Latina, porque está aqui do lado, tem a lacuna, tem um mercado consumidor enorme, né, que está em frangalhos que a gente precisa reconstruir. E tem potencial produtivo, tem potencial de pesquisa e desenvolvimento, tem potencial de recursos naturais. Então, a nossa melhor oportunidade é essa. Então, eu acho que a gente precisa focar, né, nessa reindustrialização, reorganizar as cadeias produtivas a partir do Brasil, América do Sul, América Latina. Né, a gente vem desenvolvendo esse debate, inclusive com o vice-presidente da República, ministro da Indústria, né, fazendo esse debate. Companheiro, né? Alckmin, né, Liz? Geraldo, pô. Geraldo. Porque é cristão acha que um pecador sempre tem como ser recuperado. Pra quem é cristão. Não, mas só um disclaimer rápido aqui, que ele parece se convenceu. Pinto, né? Ele parece pinto no lixo, cara. Você pega evento público
dele com o Lula, o cara tá com um sorriso daqui e aqui, velho. Eu também estaria. É você que é mais bobo, né? Esse Google é miserável, né? Eu tava numa conferência sindical semana passada e aí a gente acaba cantando a internacional. E quando eu meto no Google, a primeira foto quando você busca a internacional é a cara dele, assim, no PSB, né? Parecendo um Lênin, assim. Falei, E parece, né? Se pegar no jeito Google, ali. filha da puta. É pra provocar. O Cleiton Coutinho tá mandando um abraço pra gente aí. Um abraço, companheiro Cleiton. Né? Obrigado aí por estar assistindo o nosso programa. E, bom, eu queria falar um pouco, cara, sobre um micro tema que na economia da região ele é muito importante, que são os arranjos produtivos locais, né? Quando tinha mais interesse, acho, das prefeituras em discutir a região, as APLs eram mais também... funcionavam melhor, digamos assim, né? A gente tinha isso em Diadema da indústria de cosméticos, tinha da indústria de panificação, e hoje tá... Parece que tá meio que ao Deus dará também, né, Oraldo? A gente teve uma efervescência, né, da discussão dos APLs, principalmente ali, né, até uns 10 anos atrás, né, muito puxado para São Bernardo. O Marinho era prefeito aqui de São Bernardo, depois foi presidir o consórcio, né, ele levou essa articulação, né, porque na verdade o que é um arranjo produtivo local? É você pegar um setor da indústria, né, ou de outro setor econômico, que a gente vem fazendo um debate sobre outros setores econômicos, e você articular aqueles atores para maximizar as ações, maximizar as compras, né, maximizar a articulação, porque às vezes uma empresa sozinha não tem capacidade de um determinado fornecimento. Então ela às vezes perde o negócio. Então você articula mais que um, você aumenta a sua capacidade, inclusive produtiva, de prestação de serviço. Então, a gente tem uma efervescência de fato maior. Na hora, é aquilo que eu falei, na hora que o poder público, né, encosta na iniciativa privada, porque a política pública, né, tem, né, eficácia, ou tem desdobramento para dentro, né, da organização do setor econômico. Né, nesse momento, a gente está tentando retomar alguns debates sobre APLs aqui na região. Né, a gente já teve diversas, a gente teve da defesa, metal mecânico, de plástico, como você falou, né, do cosméticos, panificação. Da panificação, cosméticos. Diadema está retomando. Diadema está retomando o polo de cosméticos, reorganizou a PL de cosméticos lá em Diadema. Tem um debate em Mauá também, de uma articulação de um polo, de uma PL de cosméticos também, né? A prefeitura vem trabalhando. Então, no último período, a gente vem tentando conectar de novo essa política dos arranjos produtivo local, que a gente acha, né, que tem um potencial da gente reindustrializar a região, você, né, organizando os atores, porque você atrai, inclusive, investimentos. Né? Nesse momento, inclusive, a gente vem discutindo não só arranjos produtivos locais, produtivos, da produção, da indústria. A gente vem tentando articular, né, também do setor de serviços. Né? A gente vem dialogando muito com as empresas de tecnologia aqui na região. A gente tentou organizar o Sebrae, né, importante aqui na região, né, tentou articular, a Agência de Desenvolvimento vem acompanhando no APL de TICs, né, o governo do estado não reconheceu. A gente, esses dias, lançou o primeiro passo, não lançamos o APL, né, porque precisa também da aprovação do governo do estado, mas nós estamos dialogando com o governo do estado. Um arranjo produtivo, né, do setor de recursos humanos da região. Caraca. Para a gente articular toda essa política de recursos humanos. Principalmente a necessidade ou essa transformação, como a gente está falando de reindustrialização, indústria do futuro, né, tecnologia de informação, né, com a necessidade, né, de qualificação e formação profissional para o futuro. Né? Quais são as novas competências que vão ser exigidas, né, das pessoas para o futuro. Então, nós estamos articulando aí, né, o APL de RH. Como a gente vem tentando reconectar os outros atores econômicos que um dia já se organizaram em APL novamente para ver se a gente consegue convencer, né, de todos
né, agirem de forma conjunta, né, para maximizar, como eu falei, as ações, a escala produtiva, é a compra conjunta, ou é o desenvolvimento. A gente sabe, né? Uma inovação hoje, você desenvolver, você investir em pesquisa é caro. Né? De repente você junta os atores, você cria uma cooperação, né? Você dilui, né, esse investimento. Esse custo, né? Esse custo. Investimento. Né? Isso. É verdade. Então, acho que a gente tem muito potencial e uma política importantíssima aqui para a nossa região. Maravilha, Lidney. Não, assim, como é que eu vejo que tem uma grande elaboração e parabenizar, inclusive, os companheiros dos sindicatos metalúrgicos e todos os sindicatos aí que desenvolvem pensamento para além do seu setor, para além do seu ramo, né? Que acho que é isso que o Aroaldo vem cumprindo. Esse entendimento muito claro, eu vejo que pela parte da classe trabalhadora, né, organizada, está se desenvolvendo. Como é que você enfrenta esse debate junto com o empresariado? Às vezes um pouco aculturado, né? Com pouca sensibilidade brasileira, né? Posso só fazer Pode. um adendo na sua pergunta? Sim. Eu acho que na agência de desenvolvimento do ABC, você acaba dialogando muito com esses atores, né? Então, não só no seu trabalho sindical, mas eu acho que na agência também. Não, inclusive, você olha para a Fiesp, por exemplo, a Fiesp é um desastre, né? Eu acho que teve uma linha de pensamento ali, acho que pela década de 50, com Roberto Simons, um pouco, que era um cara que pensava a indústria brasileira. O restante, não. O que veio depois Cada um por si. É uma política, um pensamento neoliberal e subserviente ao capital estrangeiro, né? Quando você chega com esse debate, com esses outros atores aí, como é que é, Harold? Como é que é discutir com o empresariado brasileiro no modo geral? Vou falar, né, do empresariado brasileiro de forma geral, depois fazer um recorte aqui do que a gente vem tentando fazer na região e como está o diálogo. Né, o empresariado brasileiro de forma geral, ele é conservador, como você falou, com a cabeça ultraliberal, que foi formado assim. O que é um contrassenso gigantesco, né? Então, o ultraliberal, né, e foi formado, porque foi formado nas universidades. Boa parte desse pessoal saiu das universidades com esse, né, com esse discurso, sim. né, com o Estado mínimo, né, que, né, a iniciativa privada não precisa, né, da política pública, ou o Estado é um peso nas costas dele, sabe? Com essas aberrações que a gente trata no dia a dia. Então ele saiu com essa cabeça. E é difícil. E no último período, isso aumentou. Né? E isso piorou. Né? Então, mais difícil ainda a interlocução. Né? Achando que, né, que agora, como eu falei, no mundo, o mundo está vendo ao contrário, que comprar coisa do outro lado do mundo, né, porque vem de navio, vem num container lá mais barato, era melhor para o negócio dele. E ele não linkava o negócio dele com o desenvolvimento do país. Você citou um passado muito distante da Fiesp, né? Um passado tinha alguém desenvolvimentista lá. Sim. Né? Não vou falar que defendia os trabalhadores, ou Sim, queria, sim, né, né? transferência de renda, mas era desenvolvimentista, pensava no país, né, que, né, o gerar a roda econômica, né, tem um desenvolvimento nas mais diversas cadeias econômicas. Então, a gente tem uma sorte, né, que também esses que estavam muito agudo, né, no último período, também acabaram sofrendo, né? Tudo que eles pregaram, que não precisava ter Estado, né, que não precisava, né, ter a política industrial, né, eles estão pagando preço, né, que trabalhador tem que, né, o trabalho é um dos elementos da competição econômica. Então, tem que reduzir o direito do trabalhador, o salário do trabalhador. Então, eles estão sofrendo com isso, que diminuiu o consumo, diminuiu a renda, aumentou o desemprego, aumentou a informalidade. Né? Quem que compra? Então, estão sofrendo. Então, muitos, né, de forma tímida, estão começando a reconhecer, né, o cenário que eles próprios criaram. Né? E tem alguns empresários que são desenvolvimentistas. Então, a gente se conecta primeiro com esses, né, para começar a criar a massa crítica, para depois se conectar com os outros. Então, nesse momento, tem alguns empresários, né, que estão dialogando de fato, estão tentando pensar o que é o desenvolvimento econômico. Mas aí eu vou fazer um parênteses, né? A gente desmontou tanto a economia brasileira, né, que sempre vem aquela pergunta: quem é o empresário brasileiro?
Sim. Imagina, que indústria brasileira de fato a gente tem? Exato. A grande maioria... Quem é o dono de empresa para xingar? Não tem. A grande maioria virou transnacional, abriu capital, né? É capital estrangeiro, ou tem participação de capital estrangeiro. Então, a dificuldade é tremenda. Né? Então, o capital, de fato, e principalmente o capital brasileiro, não é brasileiro. Não está aqui na pátria, né? Não tem pátria, de fato. Então, é um problema danado, inclusive, para articular política pública. Né? Isso é uma loucura, só te fazer um gancho rápido, que o pessoal quer vender, e não importa para quem, né? O estado tem que ser mínimo. Aí você pega um posto de petróleo da Petrobras e você vende para uma estatal chinesa, para uma estatal norueguesa. Porra, então os caras podem ter estatal para desenvolver o país, mas por que a gente não pode ter, né? É um contrassenso gigantesco realmente dessa turma, né, Haroldo? Sim. E eu ia chegar até isso, né? Você pega as empresas públicas, né? Quando foi consolidada as empresas de base lá, ainda com Getúlio Vargas lá atrás, né? Que foi a base da nossa industrialização, que eles estão entregando, né, para o capital estrangeiro, inclusive estatais estrangeiras. E depois reclamam do preço da gasolina, do preço dos combustíveis, do preço da energia elétrica. Exato. Né? E está na mão do estrangeiro. Esse pessoal, né, que vai regular, né? Então, esse pessoal vai regular. Então, o Brasil não tem capacidade, né, de proteger os seus insumos, né? Pega a mineração brasileira, foi toda entregue para o capital estrangeiro. Aí reclama do preço do aço, né? Como a gente escuta muito, porque a indústria aqui prefere exportar para outro país, ganha mais em dólar do que vender para as indústrias aqui dentro. Mas porque foi privatizada. Exatamente. Né? Então, o cara vai olhar primeiro o negócio dele, não está olhando para o Brasil o desenvolvimento dos outros negócios. O lucro da Vale, em 3 anos, pagou a Vale. 3 anos. E aí tá tudo na mão do estrangeiro. Aliás, eu estou preferindo vender tudo para fora, né? Porque a carne está cara por causa disso, a comida está cara por causa disso, o aço está caro por causa disso, o combustível está caro, eles não estão nem vendendo tanto, mas precificam com o mercado internacional. Tá, infelizmente vender tudo... para fora, né? Vender pra fora. Infelizmente tudo eles vendem para fora para dentro. Eles vendem para dentro com o preço para fora. Haroldo, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho na Industrial Brasil, as articulações, porque... E o que é Industrial Brasil? Sim, sim, o que é... E como vocês, na Industrial, de uma forma geral, articulam as relações de trabalho, né? As diferenças e as idiosincrasias de cada país. Olha que palavra bonita da Como é que é o nome? Idiosincrasias. Pô, eu nunca ouvi essa palavra, a primeira vez. Quais são os desafios também que vocês têm nesse órgão que é tão importante para a classe trabalhadora, né? Antes de entrar na industrial, só finalizar uma questão lá da agência aqui da região. Nesse momento, nós estamos tentando desenhar um pacto pelo futuro da indústria do ABC. Porra, então, isso nós estamos falando, né, com as prefeituras, com o governo do estado de São Paulo, né, por isso que eu ia falar da relação com as empresas que estão na nossa região, né, com as universidades. Então, todos os atores estão envolvidos para a gente desenhar uma política industrial regional. É lógico, não vão resolver os problemas só a gente, mas para todos os atores da nossa região, né, estarem olhando para um caminho só, que é a reindustrialização da nossa região. Então, só esses parênteses para finalizar, porque nós estamos desenhando esse pacto da indústria. Um parêntese muito importante, então, inclusive, né? Da indústria aqui na nossa região. A Industrial Brasil, né, ela é uma organização que congrega, né, as confederações, né, nacionais de trabalhadores da indústria aqui no Brasil, né, e de 2 centrais sindicais, né, então por isso que, né, do INET tem confederação que tem mais centrais, inclusive, mas uma experiência do ramo da indústria, a primeira vez com mais de uma central sindical. Então tem as confederações de trabalhadores na indústria da CUT e da Força Sindical. E quais as categorias? Então é metalúrgico, químico, texto vestuário, alimentação, construção civil e energia. E por que criamos a Industrial Brasil? Porque a gente vinha nesse debate. Tinha o desmonte, né, dos setores da indústria, né, todo mundo correndo atrás, tentando se salvar, todo mundo tentando produzir
né, debate para tentar salvar o seu setor da indústria. E a gente viu a necessidade de congregar num espaço só todas essas experiências, de novo, para tentar maximizar os nossos resultados. Então a gente criou a Industrial Brasil, né, baseado no Industrial Global, como você falou, que existe o Industrial Global Union, que é o Sindicato Mundial dos Trabalhadores da Indústria, né, que congrega também todos os trabalhadores da indústria, né, de diversos países do mundo. Então, né, baseado nisso, né, a partir das afiliadas da Industrial Global aqui no Brasil, que são os metalúrgicos, químicos e os têxteis, que tiveram o primeiro passo, criamos a Industrial Brasil, trouxemos outros setores que não estão na Industrial Global, que é alimentação, construção civil, né, e energia, parte tá, mas energia aqui no Brasil, né, os trabalhadores da energia, e o líder manja mais do que eu nisso, estão no setor da CUT, né, principalmente urbanitários, né, que são né, as empresas, né, de serviços urbanos. Então, a gente criou a Industrial Brasil com essa finalidade de tentar articular. A gente criou a Industrial Brasil no meio da pandemia. Então, com todas as dificuldades, né, no meio do governo Bolsonaro, então com mais dificuldade ainda. Né? Correndo atrás, cada categoria não estava pensando de como reconstruir o seu setor econômico ou o seu setor industrial, estava mais preocupado em evitar mais demissões, que todos estavam demitindo, ou privatizações. Sim. Então, num momento muito complicado e turbulento. Agora, né, com o governo Lula, abre um espaço para a gente organizar a pauta, de fato, do que é a política industrial do Brasil, ou a política de reindustrialização. Todos esses setores que eu disse já vem discutindo, tem acúmulo. O que nós estamos fazendo? Preservando cada setor, né? Preservando a autonomia de cada entidade, porque a Industrial Brasil não quer tirar a autonomia do sindicato, nem da federação, nem da confederação. Então nós somos um espaço, né, de articulação, um espaço, né, para dividir, né, as experiências e no debate macro, né, todo mundo caminhar junto. Então, o espaço da Industrial Brasil é isso. O setor químico vai discutir o futuro dos químicos. A construção civil vai discutir o futuro da construção civil. Os metalúrgicos vão discutir o futuro dos metalúrgicos. Mas a política industrial mais macro, como eu disse, né, em um dos momentos aqui, essa política de articular a partir das missões, das demandas sociais, o articular, né, a política tributária, né, o articular, né, o que tem que ser, né, o olhar para as regiões, a política de tecnologia, desenvolvimento e inovação, acho que compete à Industrial Brasil. E junto, né, as confederações discutir de forma setorial. Então, a nossa representação primeira com os trabalhadores não é nem Industrial Brasil, são os sindicatos, as federações e as confederações que fazem esse trabalho. O nosso papel mais é dialogar e articular com os dirigentes no dia a dia, né, dessas três instâncias, né, do ramo da indústria, para organizar o debate da política industrial. Macro setor, né? Isso. Bom, antes de passar para a saideira, só agradecer a audiência da Leonela Santos. Está dizendo aqui, ó, muito bom saber que essas possibilidades estão sendo discutidas. E precisa discutir, né? E até é importante para a gente desmistificar, como a gente falou já agora há pouco também, sobre o papel do movimento sindical, né? Hoje o movimento sindical ele é propositivo, hoje o movimento sindical ele se preocupa com o desenvolvimento econômico do país, da sua área, do seu setor, mas do país como um todo, né? Passar pro Lidney primeiro. Lidney, sua saideira, por gentileza. Deu pra deixar ele aí, porque eu falei pra cacete hoje. Não, eu tô... É que normalmente, desculpa te cortar, tia, é que normalmente eu começo com o Tia no começo do programa e faço com o Lidney, né, aí eu faço o contrário, mas pode ser o Tia sim, fica eu à vontade. saio feliz desse papo aqui, né? O Lidney falou, é bom ver que os companheiros aí estão se articulando de diversas formas, né? Pro crescimento não só do Brasil, como da América do Sul, América Latina, porque se a gente levar pro nosso indivíduo, sozinho a gente não consegue nada. Eu não consigo nada sozinho.
chegar no muro, vai bater. Isso também é com um país, com uma cidade, com uma categoria, né? Então, Agora, isso é acúmulo de viagem, de estudo. Aí os caras falam, tá distante da base, hein? e pior que é, né? Pior que é, né? Mas não tá não, que entrega a tribuna lá. Não. Sexta-feira eu tava lá na Mercedes, lá, ó, tá vendo? Eu tava lá na fábrica, lá, ó. Saiu realmente feliz esse papo. E vendo o Haroldo falando dessa coisa dos empresários, né, brasileiros, quando serve para eles é bom a coisa. Mas essa mesma coisa, quando já não serve, ela passa a ser ruim. Eu tava vendo um documentário sobre calça jeans no Netflix. Nossa, é do caralho, lá de Pernambuco, né? Numa cidade de Pernambuco, que é a cidade que mais confecciona calça jeans no mundo. Como é que é o nome desse documentário? Acho que Quando o Carnaval Chegar. Quando o Carnaval Chegar. Vou procurar. Então, É muito bom. É muito bom. Indicando aí pra todo mundo, é muito bom. Só que aí você fala, pô, uma cidade no Brasil que é a maior produtora de calça jeans do mundo, pô, que dado interessante, né? Mas não é. O pano vem pronto, só costura aqui. Entendeu? Aí, falei, pô, uma matéria interessante isso aí. Fui procurar sobre calça jeans. A maior produtora, claro, é a China. E eles ganham 1 centavo por calça jeans. 1 centavo de dólar por calça jeans. Uma jornada louca, né? Lucro. Não, jornada de trabalho Não, deles sim. louca, né? Mas o lucro da empresa lá da calça jeans é 1 centavo de dólar. Você fala, porra, os caras fazem tudo isso, produzem a calça, não sei o quê, para ter 1 centavo de lucro. Só que eles vendem para o mundo inteiro. Então, 1 milhão de calça jeans vendidas, você vê quanto lucro tem. 1 milhão de centavos. Você vê como os caras pensam. Talvez aqui uma indústria não ia pensar assim, não vou, por 1 centavo não vou produzir uma calça. Aí você se aprofunda um pouco mais, né? Que esse papo fez eu pensar isso. Para essa empresa, que é a maior produtora de calça jeans do mundo, da China, vender por 1 centavo e confeccionar com isso, tem o Estado chinês atrás. Não é só o capitalismo, não sei o quê, é o Estado. Sem o Estado, eles não conseguiriam confeccionar essa calça tendo um lucro de 1 centavo. Então você vê como o Estado, até no topo do capitalismo aí, né? É importante. Sim, e aí o empresariado brasileiro aí com esse governo que passou aí é contraproducente até para eles mesmos, né? Sim. Não, aliás, complementando o que você falou, Tia, antes de você falar da mensagem importantíssima que você vai dizer. E a minha pergunta para o Aldo, né? Ah, sim. Mas é só para falar o seguinte. Muito empresário brasileiro, se a margem de lucro é pequena, ele quer deixar de produzir para investir na bolsa, ou para investir em renda fixa. Que não gera emprego nenhum. E que não gera emprego nenhum. Bom, gente, adote, não compre. Minha bandeira aí da causa animal, né, direito animal. Século XXI, estou cansado de falar. Temos que acabar com essa indústria cruel, né, das matrizes aí, de cachorrinha, de gatinha. E é uma indústria que não para só aí, né? A maldade vai para vários setores e a gente tem que criar nossas crianças já sabendo dessas coisas, desses detalhes, para a gente também garantir um futuro melhor. E pensando nisso, estava lendo uma reportagem com o dono da Pets, e ele fala exatamente isso. Ele falou, eu pago menos imposto que o meu caixa. A pessoa que está no caixa lá. O dono da Pets paga menos imposto que o caixa dele. Ele falou isso? Falou. Rapaz, então, sincero, hein? Mas talvez contando vantagem. Não, mas é claro, é um capitalista tal, daí, mas enquanto o dono da Cobase bancou a candidatura da Carla Zambelli. Então, você vê, né? A gente dentro do capitalismo tem escolhas que a gente tem que fazer e fortalecer. Mas a pergunta, Haroldo, desse lance da calça jeans é exatamente essa. Por que o empresariado brasileiro, você que tem contato, né, mais que a gente, sim, não abraça esse tipo de negócio? Porque é lucro. Por que esse pessoal deixa de criar emprego e tal, porque vai ter pouco lucro? É como eu falei, a gente tem um problema, primeiro, de identidade do que é o empresariado brasileiro. É difícil identificar, porque muitos, né, viraram capital estrangeiro, capital internacional. Outra, né, a gente teve uma mentalidade no Brasil
e tem muito livro, muita gente faz o debate sobre isso, né? Desse processo de industrialização no Brasil, no início na metade do século passado, né, que os primeiros donos, ou quem construiu as primeiras empresas brasileiras, capital nacional, tudo mais, tinha uma mentalidade, né, do produzir, do ver de fato, né, aquele artigo sendo feito em solo brasileiro, tinha orgulho, né, daquela produção, o que foi trocado por essa mentalidade, como eu disse, né, e vocês falaram aqui, ultraliberal. Então, qual que é o conceito que foi feito? Ganhar muito em pouco tempo, sem esforço nenhum. É isso. Né? É essa a mentalidade. Se eu ganho muito em pouco tempo, sem esforço nenhum, então eu vou para esse caminho aí. Que isso é a desestruturação da economia, porque você ganha muito em pouco tempo, sem esforço nenhum, durante um tempo. Depois vem uma crise econômica, não como mostra, né? Não se sustenta. Né? É crise imobiliária, as bolhas, né, das bolsas de valores que a gente vê aí, né, os casos dessas empresas aí que só ficou captando dinheiro e não produziu nada e depois explode. Então, assim, essa é a mentalidade que foi produzida. Né? Por isso, né, que a gente precisa passar também por um processo de mudança de mentalidade, né, seja do empresariado brasileiro ou de boa parte, né, não de boa parte, de uma parte da população brasileira que acredita nisso, né? Eu participei de um debate semana passada que eu fiquei impressionado. Aí não é uma questão do Brasil, né, mas então é um retrato. Né? Estava falando da Siemens, que é uma grande empresa mundial, né? Alemã, inclusive, né? Que tem o estado do bem-estar social, tem um estado muito forte, né? Que está presente no Brasil, que 65% do faturamento da Siemens vem, né, do mercado especulativo, do mercado financeiro. E 35% do faturamento da empresa vem da produção e da prestação de serviço. Então, nós estamos construindo empresas, né, indústrias com pé de barro, porque na hora que vai dar um colapso. Porque não tem lastro, esse dinheiro não tem lastro. Você ganha muito ali na Bolsa de Valores, muito rápido, não tem lastro isso. Você não está criando produto, você não está criando coisa física que vai ser vendida, vai estar no mercado. Você está achando que está criando dinheiro em cima de dinheiro, é 2 dinheiro, 3 dinheiro, mas esse dinheiro significa o quê? Na hora que vem não significa nada, quebra. Não gira a economia, não faz nada, né? Eu lembro que é o passado recente, você citou até Netflix, esses dias eu assisti, as empresas X do Ike Batista, que era baseado em nada, todo mundo ganhava muito dinheiro, estava mal feliz, é muito rápido ganhar dinheiro. Botou muito dinheiro, aí chegou um dia não tinha nada produzido, quebrou todo mundo. E correndo todo mundo atrás faliu. do Estado também, né? Para bancar a estrutura dele, né? Então, você ganhar muito dinheiro, muito rápido e sem produzir nada, não existe no mundo. É uma conta que venderam para muitos, que muitos vão atrás, mas lá no final, ou ali na frente, ou logo ali na frente, tem um colapso. E o colapso é de todo o sistema. Toda semana a gente vê uma reportagem de alguém caindo numa pirâmide aí de investimento. Né? Alô, Gustavo Scarpa. Toda semana é uma notícia Abraço. dessa, né? Abraço. Mas é o destino, né, cara? Todo investimento sem lastro industrial de serviço ou algo nesse sentido, ele é um esquema de pirâmide, né? E o ganho deles, quando dá certo, o ganho é privatizado, a derrota é socializada. Né? Lógico. É o sistema de esforço mínimo, né? Lidney, saideira, companheiro. Primeiro agradecer ao Aroaldo pela presença, um debate muito bom, produtivo. Eu espero que a gente tenha um processo logo de reindustrialização. Seria, né? Não sei que não é logo. Isso é para médio e longo prazo. Mas eu financei uma casa por 30 anos aqui. Se essa porra desindustrializar, eu tô fodido. Eu espero Vamos torcer, né? Reindustrialize, porque senão vai lascar aqui pra eu vender se eu tiver aqui pra outro lugar. Eu não quero morar em Sorocaba, E vai não. vender pra quem? E vai vender pra quem também? Pra bicho? quê, né? Detroit, né? Não, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas eu queria, diante disso, para além da tua exposição, o trabalho também mudou, né? Com todas essas modificações que nós temos, a vida hoje, a gente começou falando sobre isso, né? Do número de trabalhadores, essas
essas revoluções que nós vamos chamando, né? De cada etapa de um novo modelo de produção também mudou. E a gente tem um problema hoje muito, muito forte, organizativo, da classe trabalhadora, né? Para além da comunicação, mas de como é que a gente organiza. Como é que a gente organiza, por exemplo, o Hugo, que é do setor bancário, que está lá com teletrabalho. Como é que você organiza? Como é que você junta esse pessoal, né? Tem um texto do Postman que é muito bom, que ele fala, já viu o shopping center ter greve, né? Por todas as angústias que você tem ali do setor de serviço, tá tudo ali, mas cada um tá em disputa com o outro. Você vê trabalhadores em disputa, você não vê trabalhadores... Não tem ideia de categoria também, não tem ideia de classe, né? Uhum. Qual o desafio que você vê aí para esse próximo momento, junto com esse momento também da gente pensar a industrialização para o Brasil, de reindustrializar o Brasil? Qual é o desafio do movimento sindical aqui nesse país? Acho que a primeira coisa é entender o que é a classe trabalhadora, né? Acho que é o principal elemento, né? Para ter ideia, só 1/3 dos trabalhadores hoje são formais, têm carteira assinada. Então, aquele modelo de sindicalismo que surgiu, ficou forte, baseado no modelo fordista de produção, caiu por terra, não existe mais. Hoje é um modelo mais individualizado, é um modelo onde cada um prefere ficar em casa através do teletrabalho, é um modelo que a pessoa prefere explorar o seu potencial intelectual e às vezes não quer estar dentro da empresa. A gente vê a proliferação de startups. É um modelo que o cara prefere, né, arriscar na vida, mesmo quebrando a cara, né? Então, essa história do empreendedorismo. Então, a gente tem que entender o que é a classe trabalhadora. E como fazer a luta e quais são as angústias, como você falou, né? Você falou do shopping, né? Mas como você entende essas angústias? Qual que é a nova luta que a classe trabalhadora tem que ter? É lógico, né? Já dizia o velho Marx, né? Para você ganhar a consciência da classe, você tem que mudar a materialidade dela, né? Então, sempre vai passar a conscientização da classe trabalhadora pelas questões econômico-financeiras, porque o cara também só trabalha porque ele precisa, né, comer, porque ele precisa ter as coisas dele, porque ele precisa pagar os seus boletos, sustentar a sua família. Então é a partir daí que a gente vai retomar todo o debate, né? Mostrar para esses trabalhadores que por mais eles estão numa melhor, não vou nem falar numa melhor condição, que não é uma melhor condição, ele está numa zona de conforto maior, se é zona de conforto também, no teletrabalho, ou ele acha que está usufruindo mais da intelectualidade dele no startup, ou ele acha que está tendo mais liberdade porque ele é MEI. A gente tem que mostrar que isso está afetando diretamente a materialidade dele, é a renda dele, é a proteção social dele. Sim. Esse é o debate que nós precisamos fazer. Então, por isso que o grande desafio é entender o que é a classe trabalhadora. Entendendo o que é a classe trabalhadora é entender quais são as suas angústias e como a gente transformar a materialidade. Então, aí a gente começa a ter um debate de novo organizativo, né, para poder avançar. Ô, deixa eu só fazer um comentário. Eu falei a história do Uber que eu peguei em Brasília esses dias ou não? Por favor. Mas eu falei aqui ou eu falei no bar? Acho que eu falei no bar. Não, tem esse lance da liberdade é uma coisa muito louca. Aqui é o bar fechado, cara. Pode contar. Mas aqui a gente não tá bebendo. Eu fiquei... Tem que corrigir isso no futuro próximo, inclusive. Todo aplicativo que eu tô usando aí, eu pergunto pros caras como é que eles estão vendo essa ideia de regular e tal. E aí um menino muito novo falou assim, eu sou contrário. Eu falei, sério, você é contra? Por que você é? Não, porque tira a nossa liberdade, precisa fazer dinheiro e tal. E era 3 horas da tarde, ele tava me levando... Eu tava voltando pra cá, tava levando pro aeroporto. Eu falei assim, desde que hora que você tá rodando? Ele falou, desde as 10 horas de ontem à noite. Era 3:30 da tarde. Caraca. Quando ele fez uma curva, eu peguei no puta que pariu. Eu falei, eu vou morrer nessa porra. Porque se esse cara cochilar... Eu falei, você vai até que horas? Ele falou, vou até acho que eu vou puxar até as 10. Porque tem as metas também, né? Não, ele falou, do aplicativo, tem a meta, não sei mas o quê. é só mais 24 horas. Ele ia fechar 24 horas. E eu perguntei pra ele, mas como é que você consegue? O aplicativo não trava com 12? Ele falou assim, eu uso 3. Eu uso o InDrive, eu uso a 99 e uso 12 horas cada uma. Né? E aí é o seguinte, é isso, né? É a liberdade do cara ser explorado a um trabalho de 24 horas. Né? Sem conscientização do corpo dele sobre as necessidades que existe, sem conscientização
dos direitos sociais que ele poderia ter e sem conscientização de quem ele está levando também, né? Porque se ele se lasca, ele leva alguém junto com ele, né? No caso era eu. Então, cara, é impressionante, né? Como esse debate pegou muito na classe trabalhadora. Aquele rapaz do Big Brother lá que sofreu um acidente, estava num... Esse é um exemplo louco, num carro da 99 e o motorista cochilou, ele nem cara. lembra, né? Como é que aconteceu, cara. Não, então é uma loucura, cara. Você vê, tem tanta coisa que a gente pode falar, né? A gente não falou da uberização do trabalho. Sim. A gente não falou Temos que mais marcar um outro programa profundamente já, da indústria 4.0. Tem tanta coisa realmente que a gente precisa debater, mas o tempo já tá já tá bem estourado já. Então agradecer a você, Aroaldo. Né? Nem a gente falou nem do seu apelido na Mercedes, que é Padre Marcelo, né? Mas você sabe que o Moisés veio aqui, a gente chamou ele de Shurek também. Né? Tirou a casquinha aí, ó. Lógico. A gente conversando aqui, eu fiquei lembrando de quando a gente batia papo, pegando o ônibus lá pro Rô de Ramos, né? Que a gente conversava pra caramba, isso já tem quase uns 20 anos já, né? Tem uma boa quantidade de tempo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um papo muito gostoso, cara. E é sempre bom conversar com você, né? Faz tempo que a gente não bate um papo, Sim, né? Foi bastante tempo na correria. Sempre bom mesmo. Agradecer meu irmão Tchê, meu irmão Lidney. Obrigado aí pela parceria. Agradecer a você que assistiu a gente até agora aqui no nosso canal, né? No nosso podcast Pá Fechado, que assistiu a gente também na TVT, o pessoal que comentou, né, também no nosso programa. Lembrar que na semana que vem a gente vai receber a deputada, né? Você quer anunciar, por favor? Deputada estadual, né, Diane Maria. Isso, do MTST. Do MTST, do PSOL, vai estar aqui segunda que vem com a gente, para bater um papo. Então, na semana que vem, às 8 horas novamente, né, a gente está aqui para trazer mais um debate extremamente importante. Então, galera, um grande abraço, até semana que vem, um cheiro no zóio e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.